Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu peguei vocês desprevenidos, porque eu tô com uma roupa mais arrumadinha, sem a blusa do Flamengo. Mas a blusa do Flamengo tá por baixo, tá? Em minha defesa. Então hoje, coincidentemente, ou não coincidentemente, sei lá. Não, na verdade é uma coincidência assim, não tô mais armado por causa disso. Eu queria falar com vocês, me falaram que seria interessante, que eu gosto muito disso também, né? Dentre os muitos assuntos que eu gosto. Nossa, acho que tá com muita luz na minha cara, tá parecendo que eu tô todo oleoso. Mas dentre os muitos assuntos que eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de economia. Economia comportamental, economia no geral e tal. E aí eu queria falar um pouco sobre economia básica, né? E sobre investimentos básicos, sobre o básico de investimento, né? Tipo, o que que é CDI, o que que é taxa Selic, essas coisas todas. Então, vamos lá, CDI, CDB, Selic. O CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, ele tem uma definição técnica que ninguém precisa saber, ninguém precisa entender, mas digamos que no final do dia tem a legislação bancária brasileira que exige que os bancos tenham uma certa liquidez. Então, os bancos todo dia eles emprestam dinheiro um para o outro. E aí o CDI é a taxa de juros utilizada pelas instituições financeiras para emprestar dinheiro entre si. E o CDI ele vai ser atrelado à Selic. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a gente sempre vê, tipo, teve reunião do Copom, o Copom aumentou a Selic, abaixou a Selic, manteve a Selic. Quando a gente vê essa briga política do Lula falando, a Selic está alta, ou na pandemia que a Selic foi a 2% porque estava tudo, os preços estavam descontrolados. São ciclos de mercado. Tem um livro do Ray Dalio, que é aquele investidor americano que é muito bom sobre essa questão, mas tem inflação, deflação, tem tudo a ver essa questão com os ciclos de mercado, os ciclos de alta e baixa de juros, mas isso é um pouco mais avançado, mas tem tudo a ver. Mas no Brasil, quem vai decidir a Selic é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária. O presidente do Copom, salvo engano, posso estar enganado nisso, mas é o presidente do Banco Central, que atualmente é o Galípolo, que foi indicado pelo Lula, que ninguém sabia se ele ia obedecer às ordens do Lula ou ele seria realmente de fato independente, mas ele já vem indicando que ele é realmente independente, tanto que ele aumentou a Selic e vem mantendo a Selic no dia que eu estou gravando esse vídeo a 15%, ou seja, a taxa básica de juros do Brasil hoje corresponde a 15% ao ano. E o que isso quer dizer? O CDI sendo atrelado à, à Selic, ele vai ser um pouco menor que a Selic. Então, se a Selic está 15%, o CDI vai ser, hoje em dia, deve ser 14,9% ou 14,95%, que vai ser certificado de depósito interbancário, que vai ser esse empréstimo realizado pelos bancos, pelas instituições financeiras entre si todas as noites. Mas isso não é importante para o investidor. O que é importante para o investidor? Você vai abrir lá no seu banco, na sua instituição financeira, na sua corretora, no BTG, na XP, no Itaú, e vai estar lá os investimentos disponíveis e vai estar lá escrito, CDB de tal lugar que rende 99% do CDI, rende 90% do CDI, rende 100%, rende 120% do CDI. Ou seja, se o CDI está 14,95 e aquele investimento rende 120% do CDI, você vai sentar e vai fazer uma continha. Você vai fazer 14,95 vezes 1,2 para saber quanto aquele investimento vai render por ano, por mês, né? Tanto faz. Sabe? Isso é o chamado pós-fixado. E o pré-fixado não. O pré-fixado você vai investir e aquele investimento vai render X%. Esse investimento vai render 12% ao ano e acabou, independentemente da Selic subir, descer, de qualquer variação no mercado. E aí por isso que falam da importância da carteira equilibrada e tal, mas isso são outros 500. O que eu estou falando aqui é meramente do que significa CDI e do que significa a porcentagem do CDI. O CDI vai ser atrelado à Selic. Pensa de uma forma bem simplória e reducionista, pensa no CDI como sendo correspondente à Selic.
Então, se a Selic está 15, pensa como se o CDI tivesse 15, tá bom? E se o investimento rende 100% do CDI, é como se ele fosse render a Selic. Só que você tem que pensar que, com exceção daqueles que são isentos do imposto de renda, esses investimentos serão deduzidos do imposto de renda. Agora, tem os CRIs, os CRAs, as LCIs, as LCAs, as debêntures de infraestrutura, salvo engano, as debêntures incentivadas, tem diversos outros instrumentos que são isentos do imposto de renda. Então, muitas vezes, se você fizer uma continha, não sei exatamente qual vai ser a porcentagem, mas se você fizer uma continha, um instrumento financeiro isento de imposto de renda que renda 90% do CDI, ou 93%, eu não me recordo qual é a porcentagem, pode te gerar um maior retorno financeiro do que um CDB que renda 100% que rende 100% do CDI, mas tem um abate do imposto de renda. Então, por isso que não é tão simples assim a decisão do investimento. Então, tem essas diversas nuances, além da escolha do investimento, tem a questão tributária, fiscal, financeira e tal. Mas, o que eu sempre falo, antes de começar a investir, é importante você não ter dívidas, porque se você tem dívidas que têm juros maiores do que a taxa Selic, porque o Brasil tem o maior spread bancário do mundo, né? O, os cobradores das dívidas, né, os bancos, as pessoas que emprestam dinheiro para a população civil, né, para a população em geral, cobram juros altíssimos que não correspondem o CDB, na verdade, é a população emprestando dinheiro para o banco. Não corresponde, eles estão muito distantes do valor pago por esse empréstimo, eles cobram juros altíssimos, muitas vezes abusivos, e antes de investir, você tem que estar sem dívidas no seu nome. E antes de qualquer coisa também, para fazer investimento de longo prazo, você tem que ter a sua reserva de segurança. Então, se você não tiver reserva de segurança, o mais importante é você investir em instrumentos que terão liquidez rápida, né? Liquidez diária, digamos assim. O CDBDI do Itaú, que é o CDB do Itaú que rende 100% do CDI, não é isento de imposto de renda, mas eu sei que tem liquidez instantânea, ele 24 horas por dia, se você resgatar, ele cai na sua conta na mesma hora. E o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, porque é um investimento soberano, né? Você está emprestando dinheiro. O Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o Brasil. O CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. O CDB do Itaú, você está emprestando dinheiro para o Itaú. Um certificado de depósito bancário, você está emprestando dinheiro para o banco. O Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o país. Então, o tesouro tem diversas formas do tesouro direto, né? NTNB, não sei o que lá, Tesouro Selic, IPCA+, sendo que o IPCA+, você vai colocar lá e ele vai render a inflação mais a variação acordada no momento, que inclusive agora acho que está super alta, só que você ou tem que esperar ele maturar, ou você vai vender ele no mercado secundário de acordo com a variação do preço. Ou seja, você pode perder dinheiro com um título de renda fixa. Isso que as pessoas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de entender isso. Tá? Você pode perder ou ganhar dinheiro com título de renda fixa se você for vender no mercado secundário. Então, o Tesouro Selic, ele vai render a Selic, que está a 15% atualmente, ou seja, é um excelente investimento, porque a Selic está altíssima, e ele tem liquidez diária. Então, o Tesouro Selic continua sendo o investimento mais seguro do Brasil, tem a liquidez diária, sendo uma das melhores reservas de emergência que existe no Brasil, pelo menos. Então, é o que eu sempre falo quando eu converso com as pessoas sobre esse assunto. Você faz o cálculo do quanto você gastou em média nos últimos 12 meses, quanto você gastou por mês, multiplica por 12, né? Vê o quanto você gasta por mês. Multiplica por 12. Tem gente que fala por 6, multiplica por 6. Eu acho melhor você ter dinheiro para sobreviver por um ano, né? Para ser mais conservador. Junta esse dinheiro, coloca numa reserva de emergência
Por exemplo, calcula aí, você precisa de 10 mil reais para sobreviver por mês, 5 mil reais para sobreviver por mês. Faz isso vezes 12, tá? Então eu preciso de 60 mil reais. Aí você junta 60 mil reais, coloca no Tesouro Selic, e aí você pode começar a investir em produtos de mais longo prazo, que não vão ser tão rápidos na hora de resgatar, que vão ter, é, que vão ter carência de resgate, vão ter liquidez D mais 30, por exemplo. Você vai solicitar o resgate num dia e o dinheiro só vai cair na sua conta dali a 30 dias ou 90 dias. Tem certos investimentos que demoram até 6 meses para o dinheiro cair na sua conta. Só que esses são os investimentos que dão maiores retornos. Os fundos de ações, por exemplo, normalmente é D mais 30. Você solicita o resgate nesse momento e o fundo só vai te fazer a cotização daqui a 30 dias e depositar na sua conta, acho que 1 ou 2 dias depois. Varia muito pouco, mas o padrão é esse. Tem fundo de renda fixa de 30 dias, de 60 dias. A Apollo Capital tem um fundo de 90 dias. A Root Capital, que é uma das melhores casas de crédito privado do Brasil, tem um fundo que, inclusive, eu tenho bastante interesse nele, que são 180 dias, que são 6 meses de prazo de resgate. Então, ou seja, os melhores fundos, né, tem um artigo no Valor Econômico, salvo engano, que fala que é preciso superar o medo do D mais zero, né, que é a liquidez imediata. Digamos que é como se fosse a caverna do Platão, mas o mundo dos investimentos está além do D mais zero, sabe? E acho que era isso que eu queria falar por hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite.